o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui os doutores Odilardo Marques e Ednei Muniz, vão tratar sobre as possibilidades de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Doutor Odilardo, satisfação em tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Narciso, Osmir e o colega Ednei Muniz. Boa noite a todos os telespectadores da TV Rio Branco, mais especificamente ao Tribuna Livre. Obrigado. Doutor Ednei Muniz, boa noite a todos. Tê-lo conosco. Boa noite. Arquibaldo, meu amigo, o Narciso. Todas as vezes que eu venho aqui, eu digo a mesma coisa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu encontro amigos. Inclusive, vou aproveitar para lembrar do nosso amigo Nilson Brasil, né? Nós já estivemos aqui, deixar minha homenagem ao grande Nilson Brasil. O Nilson Brasil poderia ter muitos defeitos, mas ele era perfeito na arte de fazer amigos. Eu acho que aqui todo mundo era amigo dele. E como eu tenho também um defeito, que meus amigos não têm defeitos, então ele não tinha nenhum para mim. Doutor Ednei Muniz, doutor Odilardo Marques, nós sabemos que a questão do impeachment, ela é muito mais política, muito mais uma decisão política do que jurídica, mas precisa de base legal. A minha pergunta é, há base jurídica para o processo de impeachment da presidente Dilma? Doutor Eu gostaria, o Arquibaldo, Narciso, em lugar de dizer que eu sou um golpista. Tu és o quê? Golpista. É mesmo, porque né? se ser golpista no Brasil hoje significar levantar a voz contra esses desmandos que estão sendo praticados, principalmente envolvendo o Poder Executivo e agora o Poder Legislativo, uma verdadeira aberração. Nós vemos uma aberração no Brasil, uma aberração institucional grave. Então, se ser golpista, se levantar contra isso, eu sou golpista com muito orgulho. Eu, no primeiro momento, dizer o seguinte: existem elementos para o impeachment? Sim. Óbvio que existem elementos para o impeachment. Uma simples analisada na questão das pedaladas fiscais e o efeito delas já deixa claro que existem elementos para o impeachment da presidente. Desculpe interromper, doutor, ainda que os demais governos tenham feito também pedaladas, sim, e não tenham sido punidos, sim, com impeachment? Não é porque não foi punido no passado que o erro do passado não vai fazer jurisprudência aqui na frente. Nós temos um ambiente político diferente do que aconteceu lá atrás. E o processo de impeachment é um processo político. Agora, se nós analisarmos pelo ambiente, pela atmosfera política ao redor de tudo isso, aí eu vou concordar com vocês. Eu nem ouvi ainda as opiniões. A sua definição seria profundamente inteligente se nós estivéssemos vivendo sob a égide do parlamentarismo. Não é isso. Nós estamos vivendo sob a égide do presidencialismo. Nós não temos um ambiente político favorável na Câmara dos Deputados. Porque, infelizmente, pela primeira vez na história republicana, nós temos uma Câmara dos Deputados de maioria corrupta. A base da corrupção na Câmara é majoritária. Está aí o Eduardo Cunha, que representa muito bem isso. Então, nós não temos ambiente político. O ambiente político eu permito fazer só para levar adiante o processo de impeachment talvez não exista ainda. Porque, infelizmente, Osmir, nós não temos... O processo de impeachment é um processo muito moral, muito moralista. Exige lideranças que protagonizem. Me aponte quais são as lideranças. Mas eu poderia fazer só uma observação. À medida que você cita o presidente da Câmara como um exemplo de extensão de corrupção às demais, eu acho que é um equívoco. Primeiro, nós temos que lembrar um ponto. Quando o presidente da Câmara foi eleito, e dizem que pelo baixo clero, ele não tinha nenhuma denúncia naquele momento que apareceu, que ele tinha qualquer coisa na Suíça. Não havia isso. Então, os que elegeram o presidente Cunha, elegeram na boa fé. Só queria fazer essa ressalva. Muita gente ali comprometida com ele, que ele arranjou dinheiro para muita gente ali. Então, muitos ali estão comprometidos. Eduardo Cunha não chegou à presidência da Câmara à toa. Ele tinha os seus acordos, principalmente com o baixo clero, que foi quem deu, e sustenta até hoje essa suposta liderança. Veja só, de lado do absurdo. O Eduardo Cunha, e aí junto com o PSDB, viu? O PSDB foi laranja do Eduardo Cunha. Foi laranja do Eduardo Cunha durante todo o primeiro semestre legislativo. Passaram o primeiro semestre legislativo todinho aprovando tudo que era
aprovando tudo que era projeto para desgastar o governo, para prejudicar o país. Infelizmente, o PSDB embarcou nessa. E aí agora, quando a Dilma vetou, a mesma Câmara que passou o primeiro semestre todinho, aprovando, foi lá e reconheceu o veto da presidente. Quer dizer, que política é essa? E aí o PSDB vai nessa onda. Nós não vivemos uma crise, Narciso, não é uma crise que a culpa é só do PT, não. Porque se nós olharmos para a oposição, a gente não vê muita coisa diferente. Eu não consigo entender como que diante de uma crise tão grave não aparece no horizonte uma liderança com legitimidade suficiente para levantar a voz em defesa desse país. Tô de lado. Não existe. Destoando um pouquinho do colega Ednei, que eu respeito muito, é amigo dileto aí de longas datas e que tem um conhecimento jurídico assim questionável. Mas eu discordo em alguns pontos, Ednei. Foi perguntado, Arquibaldo, se existem elementos jurídicos para o impeachment, né? Com a devida venha ao seu pensamento, doutor Ednei, eu claramente, isso aí é uma posição que eu não tenho a menor dúvida, não existem elementos necessários para o impeachment, fundamento jurídico. Eu acho que é um equívoco quando a gente dá conotação do impeachment como um processo puramente ou totalmente político. Qualquer processo que de certa forma venha a ser deflagrado, tanto no âmbito político ou de qualquer outra instituição no país, ele tem que obedecer o aspecto legal, sobretudo o aspecto constitucional. E quando eu digo que não tem, se fala equivocadamente também, no meu entendimento, ô Narciso, fala a rejeição das contas. Que rejeição de contas? Nós estamos falando de uma posição tomada pelo colegiado, que é um órgão consultor. De assessoria. De assessoria. Que é o Tribunal de Contas da União. Da União, do Estado, dos municípios. Não existe rejeição de contas. Existe um parecer recomendando a rejeição. E quando se fala... E permite-me, só para ainda em cima disso aí, essa rejeição é um pedido puramente técnico. Lá não está embasado que houve desvio que justificaria, aí sim, para se apropriar desse recurso. Porque a pedalada fiscal, nós podíamos até aqui discutir essa questão que é a pedalada fiscal, para o pessoal entender bem, porque para o leigo dá a impressão de que você pegou o dinheiro ou desviou, não. O problema é o que aconteceu. O governo tem um compromisso com as instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa, etc., de pagar alguns programas sociais. Não é isso? Quando o governo repassa, digamos, 100 milhões, em valores hipotéticos, 100 milhões, para a Caixa e Banco do Brasil pagar a Pronatec, Bolsa Família... Vamos dar uma explicada em relação às pedaladas, porque Eu permito continuar. O telespectador aí, precisa. O que é que acontece? Quando sobra dinheiro, essas instituições pagam juros à União. Quando é o inverso, o governo passa pouco dinheiro e as instituições financeiras pagam mais, no lugar de 100 milhões... O Tesouro paga juros, né? Exatamente. Aí o Tesouro paga juros para essas instituições. Aí ele gasta 200, paga juros. Eu não vejo onde há um desvio assim tão grave para... Deixa eu concluir, Osmir. Então, na realidade, a rejeição de qualquer conta, se vier a ocorrer, né, ela por si só não caracteriza crime de responsabilidade. Prova cabal disso é que você tem que a rejeição de contas se dá por maioria simples. A compreensão ou a concepção de crime de responsabilidade que leva um procedimento de impeachment é necessário 2/3. Daí você já vê que há distinção. Me permite, só para concluir o raciocínio. Então, no meu entendimento, o que está havendo é um inconformismo, eu não falo golpismo, né? De alguns até golpismo. Mas eu sou golpista. Com muito orgulho. Parabéns a você. A carapuça pode sentar aí, sem nenhum problema. Mas deixa eu fazer continuar só concluir, Ednei. Então, na realidade, depois que terminou
a apuração dos votos, que foi proclamado o resultado, houve inconformismo grande que levou a um radicalismo terrível. A oposição que aí está, o que é que ela está fazendo? Ela está tentando deflagrar um processo de impeachment sobre 2 vetores, TCU e TSE, né? As duas coisas não cabem. E ainda que a rejeição viesse a ser, que as contas viessem a ser rejeitadas, o Ednei, por força do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, se refere a mandato anterior. Aí uma discussão jurídica. Não, aí nem eu, você. Ó, o Dalari, Celso Bandeira de Mello, não estão chegando a consenso, não somos nós dois que vamos chegar. Mas é uma coisa para ser questionável. E volto a reiterar, dizer que é um processo puramente político é engodo. Prova disso é que tentaram implementar um rito processual próprio político e que foi, verdade, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é meramente político, puramente político. Primeiro, eu quero chamar a atenção, porque o doutor Ednei, ele já é o costumeiro aqui dessa mesa, e geralmente quando ele vem para cá, ele quer tomar o tempo de nós 4, tá? Então, vamos nos prevenir para que... Estou preparado. Não, mas ele me concedeu uma parte. Embora que ele hoje tenha cometido a esquisita infelicidade de se considerar golpista. Quer dizer, golpista nesse contexto. Aí se a gente começar a discutir que o PT sobre a lógica da razão, o golpismo do conceito petista. Estou falando do conceito petista de golpismo. Olha só, mas Ednei, não, tem que fazer minha pergunta para você. Não, mas eu pedi uma parte. Aí não, você faz a pergunta. Só uma perguntinha. Você já ouviu falar nessas figuras jurídicas aqui? Dalmo Dalari? Já. Cláudio Bandeira de Mello? Já. Respeitadíssimo. Fábio Conde Comparato? São 3 figuras excepcionalmente inteligentes do ponto de vista jurídico? Sim, todas elas. Então, eu já li várias matérias, ele versando existem centenas do outro lado. Sobre o impeachment. Do outro lado, tem o Ives Gandra Martins, o Flávio Berenberg e o Miguel Reale. O próprio Bicudo. Coincidentemente, os 6 assinaram o pedido em comum do pedido de impeachment do Collor. Agora estão os 3 divididos. E eu quero lhe dizer a você, com toda a honestidade, que a justificativa dos que são contra o impeachment da presidente Lula me convence mais dos Dilma, dos que os que defendem o impeachment da presidente Dilma. Porque o impeachment da presidente Dilma, inclusive, está sendo entendido como um golpe de Estado. A começar, viu, doutor Odilar? Continuo insistindo que eu sou golpista. Doutor Odilar. Não, mas eu não vejo como um golpe. Não, se o Brasil passou 20 anos sem analisar a prestação de conta de Itamar, dos 8 anos de FHC e dos 8 anos de Lula, passaram 20 anos sem julgar nenhuma das prestações de conta, 20 prestações de conta. E numa sessão só, aprovou essas 20 prestações de conta para abrir caminho para julgar as contas da presidente Dilma. Para querer encontrar um crime de responsabilidade. Isso aqui é uma pedalada das mais vergonhosas. Agora, Narciso, permita, eu vou passar essa bola para você. É jurídico. Eu estou só acumulando. Não, tudo bem, eu vou passar para... Primeiro, resposta que eu tenho que pedir a parte aí. Eu discordo um pouco do nosso brilhante Odilar. Acumulando aí. Porque a admissibilidade da denúncia, e é só isso que a Câmara dos Deputados faz, é admitir a denúncia. O presidente. Não, o plenário pode fazer. A admissibilidade da denúncia feita pelo plenário da Câmara. A 2 terços. Ela profere juízo político, sim. E eu vou dar um exemplo. O próprio Collor. Nós tivemos um juízo político, ele foi cassado e juridicamente ele foi absolvido. Então, no meu ponto de vista... Deixa eu colocar porque no caso específico do quem que você vai está falando. dizer que tem ou não culpa é
É o Senado Federal que julga. Mas aí é que eu vou dizer, caso específico do Collor que você colocou, o que aconteceu no caso do Collor? Ele renunciou. O Collor poderia ter tentado, junto ao Supremo Tribunal Federal, tentar mostrar ou conseguir uma liminar para suspender o processo com a alegação de que aquele crime não caracterizaria, a imputação não caracterizaria o crime de responsabilidade. Né? No caso da Dilma, o crime de responsabilidade, Adinei, você sabe disso mais do que eu até, ele não admite. Mais que você não. Você Ele não saber admite mais. a forma culposa. Então não pode se dizer por omissão. O crime de responsabilidade tem que ter a vontade manifesta, que é o dolo que a gente fala. Mas existe. No direito. Existe dolo nas pedaladas. Mas não está comprovado. Existe. Não, nas Existe. pedaladas. Olha, e as pedaladas ainda tem esse outro problema, Ednei. 10.079. Ednei, já me disseram que você fala muito, agora eu vou cobrir você. Tá. Acabar Eu estou tentando falar aqui. Então deixa eu te falar. Quando você fala pedalada, o que ocorreu anteriormente, isso aqui, bora ver aqui o que é que diz o artigo 84. Olha aqui, o 86, parágrafo 4º. Bora ver aqui só o que é que fala. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Quer dizer, o que a Dilma não deixou de ser presidente nem um dia, não interrompe, a reeleição não interrompe. O entendimento predominante que tem no STF, inclusive não, com existe entendimento no STF contrário. Marco Aurélio de Mello, o Gilmar Mendes, doutor Dilar, é que não seria possível por ser de mandatos distintos. De responsabilidade continuada. Se fosse. Doutor Ednei, agora vamos só evitar de falar os dois. Não, mas eu pedi a parte, voltou para ele. Sim, mas não o telespectador... Eu estou com a palavra agora? Sim, na hora que ele terminar, o senhor pode falar. Eu só visito, você é dono da casa, você está aqui o tempo todo, já me disseram isso. Não, doutor Aguilar, eu faço uma pergunta para ti. Eu estou sob censura Você hoje? acha... Não. Você falar. acha que é tão grave... Você acha que é tão grave a pedalada fiscal a ponto de ensejar o impedimento, Sim. com todos os aspectos Sim, que pelas consequências, sim. O que é que nós vivemos hoje, Osmir? Uma crise econômica terrível no Brasil. Decorrência dessas atitudes, desse desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Você quer uma consequência maior que essa? Você quer uma gravidade maior que essa? A presidente faz praticamente empréstimos que não pode, junto a instituições, pega dinheiro de instituições públicas como Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal para pagar compromissos, o que não pode. E não pode duas vezes, não pode porque já não pode, não poderia se pudesse porque o ano era eleitoral. Então, e escondeu dívidas, pegou dinheiro do FGTS, pegou quase 8 bilhões do FGTS, dinheiro dos trabalhadores, e só devolveu 1,6 bilhões. Quando foi para apresentar os relatórios de execução da lei de responsabilidade fiscal, escondeu débitos com os bancos, gerando uma falsa sensação de que estava tudo bem, de que as coisas estavam de acordo, maquiando relatórios oficiais de balanços do governo, gerando uma sensação, não dando oportunidade aos setores da economia de se defenderem de um possível desequilíbrio nas contas do governo. Vocês querem gravidade maior que essa? Agora, voltando aqui ao Arquilaudo, aqui o Adilardo colocou, Adilardo, todo respeito, mas nós não podemos subtrair a importância do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele tem a importância dele como mas não é órgão julgador. Como indicativo, tanto que hoje, se não fosse o Tribunal de Contas da União, hoje não estariam sendo denunciados 21 empreiteiros por conta de obras irregulares da Cidade do Povo. O Tribunal de Contas da União que botou na mesa do Ministério Público Federal. Agora, o TCU não fez o julgamento conclusivo, não. A casa está lá para julgar. É um processo de impeachment que vai submeter ao julgamento político. Agora, vocês querem subtrair o valor da política. É óbvio que a política no Brasil anda em crise, anda subtraído do seu valor. O Congresso Nacional que tem Eduardo Cunha, presidente, debochando do país todos os dias, de cara limpa, não se pode acreditar muito. Mas nós temos uma casa legislativa que está lá para fazer o julgamento político. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que isso não é um processo penal comum, não. Que não existem esses rigores do processo penal comum, não. E nós não podemos também estar pegando o passado, que fizeram vistas grossas. Aí o Narciso usou aqui um argumento.
Não, porque pegaram as contas de todos os ex-presidentes, aí furaram a fila, primeiro que não existe fila. E aquilo ali é uma casa política. Foi uma Existia opção balaio, política. tá num balaio, Foi não uma é fila, imoralidade não, um balaio política. só. Foi Pode imoralidade ficar política, mas não é excesso uma da ilegalidade. política. Não é uma ilegalidade. Mas não pode. Não, aquilo ali é uma casa política. Aprovar ou não aprovar naquele momento foi uma opção política. Não tem, não Doutor, está em mas desacordo. Osmir, nós precisamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não sai daí.